Graça e paz, irmãos, paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou assim um pouco animado para gravar alguns vídeos, que amanhã talvez eu não terei tempo, então vou deixar alguns vídeos gravados. Eu tenho necessidade de gravar um vídeo aqui sobre heresia. E tem muita gente que está confundindo e me pergunta, então vamos falar sobre alguma heresia, irmão. Como se desmascara uma seita e uma heresia, ok? Nós não somos meninos mais agitados, está escrito em Efésios 4, versículo 14. Nós não somos meninos mais agitados de um lado para o outro, isso aqui é um estudo, tá? Levados ao redor por um vento de doutrina e alimentados pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que introduzem erros. Efésios 4, versículo 14. Jesus avisou isso, irmãos, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, que também falsos cristos, em Marcos 13, versículo 22. Por isso é muito importante saber que é certo ou errado isso. O que é certo e o que é errado, porque para nós não sermos enganados, e para isso nós temos que pesquisar, irmão. E muitas das vezes tem pessoas que são contra, acham que nós estamos falando mal da sua denominação. Eu não estou citando o nome de denominação nenhuma aqui. Até agora eu não citei. Eu vou falar e você analisa, certo? Aqui. Alguns ensinamentos importantes para você não ser enganado. Primeiro, você tem que perceber o conceito. Qual é o conceito? O conceito de uma heresia. Para entender o tema do que é uma seita e o que é uma heresia, é importante você diferenciar, certo? Presta bem atenção. Você precisa diferenciar uma coisa da outra. Alguns conceitos... Ai meu Deus, eu esqueci aqui, mas tudo bem. Deixei ligado ali o computador. Alguns conceitos, irmãos, ele não tem nada a ver com aquilo que está escrito, tá entendendo? É por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. A palavra religião, irmãos, para você ter uma ideia, a palavra religião quer dizer religação, religare, certo, irmãos? Religare. O que quer dizer religare, irmão? Bom, a palavra religare é ligar alguma coisa, certo, irmãos? Estava desligada. Então você religa alguma coisa com o céu. Religare. A palavra religião quer dizer isso. Certo? E nós temos que entender essas coisas, entendeu, irmãos? Então, significa ligar com o propósito de ligar novamente o homem a Deus. Não é qualquer coisa. Certo, irmãos? Porque todos pecaram e todos nós estamos destituídos da glória de Deus, salvo porque Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar, certo, irmãos? Mas isso também não quer dizer que nós não podemos, que nós não continuamos no pecado. Porém, agora temos um remidor que nos limpa, nos purifica de todo o mal, que é Cristo. Não é? Renegare também significa reeleger, escolher a Deus novamente. Quer dizer, o Senhor Jesus fez isso por nós, não fomos nós que fizemos. A doutrina é significado de um ensino que chama didaque, certo? A Bíblia é a doutrina e é o ensinamento de Deus, não precisa um monte de papelzinho. Não, a Bíblia já tem tudo, irmãos. Infelizmente os homens dizem que a Bíblia contém. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, entende, irmão? Agora, infelizmente, uma heresia é um falso ensino, é uma doutrina distorcida da doutrina bíblica. Você vai lá em Timóteo 2:1 e depois 3:15 e 17, você já vai encontrar isso. É bom que você tenha a Bíblia na sua mão. E todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, está escrito aqui, na Bíblia aqui, testifico que alguém lhes fazer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos na profecia desse livro. E se alguém tirar alguma outra palavra das profecias desse livro, Deus tirará também a sua parte da árvore da vida na cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro, ok? Está escrito em 22 de Apocalipse, 18 de versículo 19. Então, não tem como, irmão. O que é de Deus e não adianta o homem mexer. As seitas sempre aumentam alguma coisa.
ou omitem alguma coisa. A omissão não é virtude, tá? Como nós ouvimos há pouco tempo aí. Isso é uma coisa muito grave. Alguma coisa que se omite, alguma coisa a respeito da verdade, somando, diminuindo, multiplicando, dividindo. Veja quanta coisa que o homem pode fazer se ele não tiver a guia de Deus. Adição, quando ele adiciona alguma coisa à palavra, ou não se restringe a ela, acrescentando algum argumento extra-bíblico, que não é, nem está escrito. Ele cria, certo, irmão? Subtração, quando ele diminui ou omite alguma coisa que está escrito na Bíblia acerca daquilo que Deus quer que seja relatado, né? Fica incompleto, né? Então nós temos que entender que também há multiplicação. A heresia, irmão, ela se multiplica. Heresias que vão além do que está escrito. Heresias, elas se multiplicam. Porque uma pessoa escuta aqui, outra pratica lá, daqui a pouco quando você vê, aí existe até interpretações extremistas sobre a heresia, irmão. E dá importância demasiada a apenas alguns assuntos do seu interesse. E as heresias também dividem a fidelidade entre Deus e a organização religiosa, servindo a dois ou mais senhores que se separam como se fossem os únicos salvos. Porque a primeira coisa que você vê numa seita é isso, a exclusividade. Ela quer ser a única. Nós somos monoteístas, certo, irmãos? Existem basicamente 3 tipos de religiões de acordo com suas crenças e deuses. Os monoteístas somos nós. Monoteístas é a crença da existência de um único Deus. Nós cremos em um único Deus. Enoteísmo é outra forma de religião, certo, irmãos? Que cultua apenas um Deus. Chama enoteísmo. Embora acredite que existam outros deuses. Você vê só. Ela cultua um Deus, mas ela crê que tem outros. Agora veja, nós cristãos somos monoteístas, pois Deus, embora seja trino, é um só. Porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porém nós sabemos que Deus é um só, não tem 3 deuses. E tem o politeísta. O politeísta é aquele que acredita num monte de Deus, irmão. E para tudo para ele é Deus. E principalmente no passado, né, no paganismo, lá tinha Deus disso. E hoje também, viu? Tem pessoas que acreditam em muitos deuses. E tem pessoas que não acreditam em nada. E o panteísmo? O que é o panteísmo? O panteísmo, irmão, é bom vocês saberem também. Porque às vezes nós vemos no nosso meio, no meio dos cristãos, pessoas que são panteístas. Falsas igrejas que se dizem cristãos e alguns grupos são formados com o nome de igreja, mas são muito diferentes e não se misturam às outras igrejas. Essas daí são as igrejas pseudo-cristãs, né? E eu estava falando do panteísmo, eu pulei, mas é porque o panteísmo é simples de explicar, acho que eu já até falei para vocês, é uma coisa simples. A pseudo-cristãs são aquelas igrejas que se dizem cristãs, são formados com o nome de igreja, são diferentes, mas são exclusivistas. Essa daí é a pseudo-cristã. Agora, o panteísmo, vocês já sabem, eu acho que eu já falei para vocês, mas é melhor eu repetir, não é? Porque senão pode ter alguém aí que nunca ouviu, tá? Porque eu pulei, o certo seria seguir uma linha cronológica aqui para vocês entenderem, mas eu vou falar do panteísmo. O panteísmo é uma doutrina que acredita que os deuses estão em toda parte. Você olha na flor, olha, Deus está naquela flor, aqui tem a presença de Deus tá ali. Você olha, enfim, você olha num objeto, num animal, enfim, isso daí se chama panteísmo. E acredita que Deus se manifesta até na natureza. Isso aí já é muito antigo, irmãos, né? E não é nada disso, Deus é um só, irmão. Nós somos monoteístas e cremos num Deus só, embora é trino, mas ele é um só, entendeu? E essas seitas, essas igrejas, elas criam dogmas. Infelizmente tem pessoas que se aderem a isso, certo, irmãos? Tem religiões que são de mistério, seitas secretas, onde os seus seguidores, irmãos, precisam guardar segredo do que acontece nas suas reuniões. Ora, as coisas de Cristo são claras. Para que nós temos que guardar segredo do que acontece entre nós em Cristo Jesus? Nós temos somente quando é uma coisa particular da pessoa. Agora, quando é uma coisa que é para manifestar para Deus, irmão, Paulo não contou os segredos
foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não contou porque ele sabia que não tinha gente preparada. Mas nós estamos aqui na terra, irmãos, uma igreja, nós temos que estar participantes. Nós somos participantes do corpo de Cristo. É diferente. Tem seitas, irmãos, espíritas também, que cultuam e invocam espíritos e acreditam em reencarnação, enfim. Seitas orientais também, grupos místicos de culturas orientais, que é bom você saber que existe, como o budismo, por exemplo, religiões afro-brasileiras. Nós não estamos aqui... O que eu quero dizer para vocês, irmão? Não estou aqui para ser intolerante, eu estou ensinando, que é tipo uma aula, para você saber quanta coisa que tem, né? Essas religiões afro-brasileiras, religiões místicas, né? Que tem no budismo, etc. Religiões ligadas a Umbanda, Candomblé, que vieram para o Brasil trazidas por escravos, por pessoas da África, e seus ensinos se misturam ao folclore, não só o Brasil, mas aqui em Portugal e outros lugares também, e a crendices populares. Tudo isso daí, irmão, são coisas que nós temos que saber. E nós temos que entender que a nossa fé não é fundamentada em nada disso. Nós não podemos ter secretismo, irmão. Dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé em Cristo Jesus, nós não podemos colocar nada acima de Cristo para a salvação. Quando você coloca, não, você pode entrar no céu, mas você tem que fazer isso aqui, ó. Pronto, você já colocou alguma coisa em cima de Cristo. Para você entrar no céu, você tem que guardar Cristo. Você guardando a Cristo, você não precisa fazer mais nada, porque Cristo vai trabalhar em você. Não precisa eu ficar falando 1500 coisas para você, que você tem que usar assim, que você tem que usar assado, que você não pode andar assim, nem andar assado. Você acha que Jesus Cristo não trabalha naquilo que é dele? Seria uma ignorância muito grande. Se nós temos que ensinar, mas seria uma ignorância muito grande nós colocarmos um fardo nosso, deixamos o Senhor trabalhar. E quando ele toca no nosso coração para nós fazermos alguma coisa, é diferente, irmãos. É o Senhor que está fazendo, não somos nós. E o que está acontecendo hoje, e que tem denominações, fazendo o que, irmão? A palavra certa seria oprimindo as pessoas, dizendo até que elas vão para o inferno se ela fazer isso, se ela fazer aquilo. Olha, irmão, isso daí é uma destruição de famílias, destruição de crenças. Quantas pessoas já se suicidaram por causa de denominações que fazem isso? E continuam fazendo. Falam que não estão fazendo mais e continuam fazendo. Eu não falo em nome de igreja, mas você pode ter certeza que vai aparecer alguém aí falando que você está falando da minha igreja. É incrível isso, irmão. Certo? Guarda isso aí com você, guarda esse conselho, medita nisso e vê se eu não estou certo. Deus seja sempre glorificado. Amém.